Isso, então, bom dia a todos e a todas. Agradeço muito a presença do Glaucio Santos, do João Felipe Lolli, de todo mundo que está nos acompanhando aqui. Nós estamos começando o nosso último encontro do ciclo de debates Desafios da Comunicação frente à Pandemia, organizado pelo Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo Conjor e pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, PPG-Com, aqui da UFOP. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Lopes. Eu queria agradecer vocês por participarem dessas edições do ciclo. Nós temos várias pessoas que estavam todas as semanas conosco. Foi um momento de muita troca, tenho certeza que esse encontro também vai ser. Nós estamos na oitava semana e na última semana, então dessa vez eu não vou chamar para nenhum novo evento, nenhuma nova inscrição, mas eu gostaria de dizer para todos acompanharem as redes, a página e o blog do Conjop, que logo a gente vai ter novidade de mais ações do grupo. Hoje, como todos sabem, nós recebemos aqui o Glaucio Santos, da Rádio FOP Educativa, e o João Felipe Lolli, da Rádio Itatiaia. O Glaucio é mestre em Educação pela UFOP, com especialização em Gestão de Conteúdo em Comunicação e Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, e em Gestão de Pessoas pela PUC Minas. Ele é bacharel em Comunicação Social e Jornalismo pela Fundação Comunitária Educacional e Cultural de João Monlevade e estudante de Pedagogia da UFOP. Integra o grupo de pesquisa Multiletramentos e Uso de Tecnologias da Informação e da Comunicação na Educação e o grupo de pesquisa Convergência e Jornalismo, ambos na UFOP, além do Observatório de Laicidade na Educação da UF e o grupo de estudos Mídia, Religião e Cultura, que é ligado ao Intercom. Trabalha na Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto e coordena, os núcleos de jornalismo educativo e de comunicação pública científica da Rádio FOP Educativa, aqui de Ouro Preto. O João Felipe Lolli é natural de Urucânia, na zona da Mata Mineira, e é jornalista formado pela UFOP. Passou por veículos regionais, como a Rádio FOP Educativa, a Rádio Mariana e a Rádio Itatiaia Ouro Preto. Na cobertura esportiva, destaca as campanhas vitoriosas do Cruzeiro e Atlético Mineiro em 2014, além de partidas da Copa Libertadores da América, que ele fez a cobertura. Entre 2014 e 2016, foi assessor de imprensa da Prefeitura de Mariana, com atuação durante o rompimento da barragem do Fundão, em novembro de 2015. Desde 2016, é repórter da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, com coberturas e séries marcantes, como o rompimento da barragem de Brumadinho e a série Rio das Velhas Te Quero Vivo, que rendeu o segundo lugar no Prêmio Délio Rocha de Jornalismo, entregue em maio de 2019 pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas. Desde agosto de 2019, é comentarista do Pode Tudo, podcast, debate e opinião da Rádio Itatiaia. Um aviso importante, dessa vez um só, a gravação da semana passada do encontro com Marcelo Kishinevski já está disponível, está lá na página do Conjor, www.conjor.com.br. Lá vocês encontram também todas as outras conferências desse ciclo e ainda hoje vão encontrar esse nosso encontro, né, para fazer bastante trocadilho, disponível. Bom, agora eu vou pedir a todos e a todas que verifiquem no pé da tela microfones e câmeras para ver se estão desligados, para que a gente garanta uma boa conexão. Como todas as semanas, eu e a Aline Monteiro Holmes vamos acompanhar o chat para depois repassar tudo para os nossos queridos conferencistas. Então, inicialmente, eu passo a palavra para o Glaucio. Já projeto sua apresentação, Glaucio, ou você começa e depois você me dá um sinal? Eu te dou um sinal, só para a gente ter um contato visual, né, com a turma primeiro. Bom dia a todas e todos. Inicialmente, quero agradecer a presença de todos vocês, e com muito carinho também do Conjor, né, da professora Débora, e de todos mais integrantes. É uma alegria, sinceramente, fazer parte desse trabalho. Tenho acompanhado, inclusive como membro, tenho que acompanhar, né? Tenho que fazer o meu dever de casa, mas eu tenho acompanhado os debates feitos aqui no Conjor, são extremamente importantes e nos ajudam a pensar os processos de comunicação nesse momento da pandemia. Bom, sem mais delongas, gente, então vamos lá, para a gente começar, então, minha breve apresentação, breve porque eu quero ser bem sucinto e deixar mais aberto para questões, né, que por acaso vierem.
Bom, eu trabalho sou colaborador, né? Débora, pode passar para a terceira tela. Isso, para a terceira tela, por gentileza. Isso. Eu sou colaborador na Coordenadoria de Comunicação da UFOP desde o ano de 2012, né? E tive uma passagem pela Assessoria de Comunicação Institucional e sou colaborador na Rádio UFOP desde 2013, né? Até os dias atuais. Neste processo, eu tive a oportunidade de atuar em 3 empresas, né? Hoje faço parte dos quadros da Rocket Pinto, né? Como já foi dito. E aí, para efeito de contextualização, por que eu estou dizendo isso já no início? Porque essa relação do vínculo que nós temos com a emissora, e a emissora dentro de um contexto de comunicação da UFOP, nos coloca em certos arranjos que implicam também na produção de cobertura, inclusive agora numa situação muito atípica como é a pandemia. Para quem não conhece a rádio, então, tão de perto, a Rádio UFOP em Ouro Preto, ela existe desde 98, e neste ano nós fomos agraciados, então, com a Rádio Mariana, com o surgimento, então, do sistema UFOP de rádio, agregando essas 2 emissoras. Pode passar, Débora. Os trabalhos da Rádio UFOP, eles estão, assim, vinculados a 2 projetos muito específicos, né, dentro da universidade, que é um projeto acadêmico, né, de desenvolvimento institucional. Do meu ponto de vista, é um documento extremamente importante, porque ele nos orienta sobre quais conteúdos podem e devem ser trabalhados, né, dentro da rádio. É uma rádio que ela vai ser classificada como rádio universitária, mas ela, no nosso caso específico, ela não tem ela não tem um vínculo institucional a serviço simplesmente da instituição, né? Ela se propõe o tempo todo a fazer um diálogo e busca fazer esse diálogo com as comunidades onde a UFOP está presente, né? Então, não é uma emissora que está aí simplesmente para divulgar ou para falar para dentro, né? A sua proposição vai além disso, no sentido mesmo de dialogar com a comunidade, com as questões que impactam a comunidade. O trabalho também ele está vinculado, né, ao Plano de Desenvolvimento Institucional, né, que é de 2016. A partir desses 2 documentos, nós temos trabalhado na Rádio UFOP desde 2013, quando eu cheguei, com a estruturação de 2 núcleos, né, e eu quero chamar a atenção aqui para a palavra estruturação, porque, na verdade, é um trabalho que, do meu ponto de vista, ele é ainda muito novo, ele é muito incipiente, embora seja uma tentativa desde 2013, mas é um trabalho que a gente vem consolidando na emissora, pensando aí a divulgação científica, mas pensando também como que a gente pode fazer um jornalismo que possa trazer problematizações, reflexões, trabalhar alguns conteúdos que possivelmente não seriam trabalhados numa emissora comercial por sua lógica de produção e de mercado, né? Produção de notícia e de mercado. Pode passar, Débora. Então, quando eu cheguei na Rádio UFOP, a proposta é que a gente fizesse, então, um fortalecimento da produção jornalística, né, que havia lá. Então, nós começamos a trabalhar com uma organização e começar a pensar alguns produtos específicos, como ter um rádio-jornal e ter boletins que pudessem trazer informações tanto da região dos Inconfidentes, né, Ouro Preto, Mariana, Itabirito, né, cidades que estão ali no entorno, mas também trazer informações que a gente pudesse, do ponto de vista do cenário nacional e estadual, que a gente pudesse trabalhar também nesse contexto regional. Nós conseguimos construir uma proposta muito interessante, do ponto de vista assim, desses produtos, mas uma das dificuldades que nós tínhamos e continuamos a ter é a questão da estrutura de pessoal, né? Então, por exemplo, o curso de jornalismo, especificamente, né, com quem a gente tem um diálogo muito aberto, recebemos muitos bolsistas do curso de jornalismo, são colaboradores, né, os estudantes são colaboradores assim, fundamentais. Mas quando esses estudantes saem, né, de férias,
ou qualquer outra situação que acontece dentro da universidade, isso impacta diretamente na nossa produção, né? Considerando que eu sou o único jornalista, vou dizer assim, na linha de frente da emissora, né? Então, essa estrutura, ela fica comprometida. Nós fizemos, então, um exercício, né, que foi muito interessante, a gente não fechou nenhuma janela nesse sentido, muito pelo contrário, mas foi um exercício muito interessante que nós fizemos aí de 2013 até 2016. Diante de alguns desafios, né, de produção, e na época desafios técnicos também, né, de estrutura técnica também, dentro do contexto aí do rádio público, do rádio, de uma emissora de rádio universitária, né, nós fizemos, então, um processo de reorganização até da nossa memória, e isso nos permitiu, não que a reorganização da memória foi fruto dessa questão mais jornalística, mas dentro do processo, quando a gente fez uma reorganização da memória, a gente conseguiu perceber quais eram as linhas de frente de trabalho da Rádio FOP, né, ao longo desses 20 anos, né, na época, ao longo dos 18 anos, mais ou menos. Então, nós começamos a olhar para dentro da emissora, ver como a emissora tinha caminhado até aquele momento, até 2016, né? Uma das questões era exatamente a produção de programetes, né? Na época era chamado até de PETs, né? Tinha essa linguagem lá dentro, né? E foi algo que a gente precisou, do ponto de vista teórico, inclusive, desconstruir, né? As séries, né? O João, por exemplo, que está aí conosco também, né? O João tem várias séries lá produzidas dentro da rádio, ele e outros colaboradores, né? E aí nós começamos, então, a enveredar na tentativa de fazer podcasts, que já era uma inquietação particularmente minha desde o ano de 2013. Então, nós começamos a olhar para dentro da emissora, tentar perceber o que a gente conseguiria fazer para atender o público, atender a universidade, a comunidade, e fazer circular, inclusive, essa informação científica, né, produzida dentro da nossa universidade, né, de Ouro Preto. Bom, no ano de 2018, então, a gente consegue, a partir desse estudo, a gente consegue, então, fortalecer algumas produções, né? A palavra PET, ela deixou de existir no nosso vocabulário enquanto produto, né? E aí a gente começa a trabalhar, então, com essa questão de produção de podcasts, de programetes e de séries. A gente começa a fortalecer todo esse trabalho. Nós chegamos agora em 2020, pelo menos do meu ponto de vista, com uma certa clareza sobre a própria identidade da rádio. Bom, eu sou de 2013, né? Nós temos funcionários que estão chegando agora, tem outros que estão retornando. Então, perceber qual que é essa identidade, qual que é a linha editorial, isso ficar claro para a gente e saber o que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue fazer, também é fundamental para a gente conseguir dar conta também de demandas da própria emissora, demandas da sociedade, demandas, e não fora da sociedade, da universidade. Pode seguir, Débora. Eu vou falar sobre educomunicação um pouquinho mais para frente, de divulgação científica. Bom, e aí chegando na questão dos desafios, eu penso assim que o primeiro desafio, para mim, né, enquanto profissional de comunicação e enquanto educador, acho que o primeiro desafio que eu penso em tudo isso é manter uma sanidade mental diante de tantas mortes que a gente está tendo com a pandemia. Eu acho que a questão técnica aqui ela é extremamente importante, a questão teórica também é extremamente importante, mas, particularmente, isso me impacta muito, sabe? Pensar, assim, que na questão sociopolítica que a gente está vivendo hoje, como conseguir produzir conteúdo educativo, dar informação, como que as pessoas, inclusive, reagem, né, a essa produção jornalística, e aí eu não estou falando exclusivamente da Rádio FOP, mas eu estou falando do campo da comunicação, dos jornalistas, né, que estão em campo. Então, acho que a primeira coisa que me impacta é isso, né, o fato dos nossos colegas, né, que estão na rua, mas, sobretudo, acima de tudo, essas mortes que a gente está tendo, e é um número gritante, impactante. Bom, do ponto de vista técnico, a questão da estrutura,
de produção é uma estrutura muito enxuta, né? A RP aí é Rocket Pink, que vocês estão vendo aí na tela. Então, observem que na linha de frente da produção nós temos 4 profissionais, né, para dar conta de uma emissora que funciona 24 horas e agora também que está presente na cidade de Mariana. Nessa estrutura nós temos o coordenador executivo, né, da Rocket Pinto, que é o Danilo Nonato, a chefe da divisão de rádio, que é a Luana, com o sistema, o FOP de rádio. Então nós temos agora mais um auxílio, né, em toda essa estrutura, e tem a coordenadoria de comunicação institucional da UFOP, que é o Chico Dyer, que responde atualmente, e a Débora, brilhantemente, também já ocupou esse cargo, e foi vou puxar a sardinha aqui, uma fantástica colaboradora, né? Eu sabia que eu tive que olhar para a tela, porque eu sabia que ela ia dar um sorrisão daquele tamanho. Bom, o meu papel dentro da rádio é um papel também que, assim, é um lugar que eu tive que me encontrar enquanto jornalista, né? Ou eu focava, enquanto único profissional jornalista da emissora, e ir para a rua, e fazer as coberturas, e fazer todas as outras atividades, e não assumia, por exemplo, o trabalho de formação dos estudantes, que é uma especificidade muito... eu não vou falar isso dentre as rádios universitárias, mas para nós isso é muito forte, é muito intensa a relação que a gente tem com os estudantes da universidade, né? Não só do curso de jornalismo, a gente já recebeu engenharia, letras, museologia, dentre outros, né? Então, nas etapas de produção, é uma questão que tem que ser considerada, né? Então, a primeira coisa, eu tive que me entender, me achar, me compreender dentro deste processo, né? Então, hoje, ao mesmo tempo, eu tento estar na produção, também jornalística, produzindo conteúdo, mas confesso que todas as outras etapas da produção, e aí eu tentei ser bem resumido aí, todas essas etapas tomam muito tempo, né? Porque, na verdade, pensar assim, no processo, todos nós passamos, né, jornalistas, passamos pelo processo de sentar na bancada, né, de sentar numa cadeira, naquele processo de formação. E aí, dentro de uma emissora de rádio, você sentar e explicar como que é uma pré-produção, como que é a produção, a pós-produção, quer dizer, eu tento fechar todos esses ciclos e tentar manter a estrutura de produção de conteúdo funcionando. Nesse ingrediente, que do meu ponto de vista não é simples, ainda tem um ingrediente que são as parcerias que foram constituídas ao longo da história da emissora. Então, nós temos professores, temos técnicos administrativos, temos projetos de extensão, alguns temporários, outros não, que estão lá dentro da emissora, que querem fazer produção de conteúdo, mas que até um certo tempo nós não tínhamos nem parâmetros para fazer isso, né? Então, em 2017, por exemplo, foi até na gestão do professor Adriano Medeiros, nós lançamos o primeiro edital, organizando esse processo. Para a gente isso foi importante, por quê? E por que isso tem a ver um pouco, do meu ponto de vista, com essa reflexão? Porque eram diversos colaboradores que estavam chegando para a emissora, que estavam fazendo conteúdo, produzindo conteúdo, mas que não estavam tendo, de uma forma mais cirúrgica, sem desprezar o trabalho de ninguém, inclusive de quem estava acompanhando, né, anteriormente, mas de uma precisão mais cirúrgica sobre esse fazer rádio, né? Então, assim, essa ideia de desconstruir a lógica do programete passa um pouco por aí, né? De tirar, programete não, perdão, o PET, né? Tirar o nome do PET como se fosse um produto de rádio, né? Então, a gente precisou olhar também para dentro e ver como que estava funcionando, o que a gente poderia auxiliar, se aqueles que estavam produzindo também queriam nossa ajuda, né, nesse sentido. Isso, até hoje, gera impacto na nossa produção, porque a gente precisa acompanhar essas atividades. Seguindo, então, um pouco eu falei, né, dessa questão da Covid. Basicamente, hoje eu estou em João Monlevade, né, onde está aqui o terceiro campus da universidade, onde eu nasci, e a dificuldade é um pouco
exatamente, eu acho que todo jornalista está passando, que é essa produção de casa, né? É algo assim que impacta a gente, porque nem sempre a gente consegue cumprir uma carga horária, né? A gente fica um pouco meio que diluído aí ao longo do dia, por mais que a gente tente se organizar, a gente fica um pouco meio solto ao longo do dia, atendendo algumas demandas, né? Isso, para mim, é uma dificuldade também, né? Porque tem uma qualidade de vida também que tem que ser preservada, tem que ser pensada. E aí, assim, sendo muito sincero, gente, quando eu penso na produção de conteúdo, quando eu penso quando um bolsista vai, por exemplo, preparar uma reportagem, ele pensa numa pauta, sempre me vem a seguinte questão: enquanto rádio universitária, enquanto rádio educativa, por premissa, e pensando até a questão da comunicação pública científica, divulgação científica, por premissa eu preciso fazer com que esse conteúdo seja compreendido facilmente, né, por todo o público. Isso não é específico da rádio universitária, né? O papel do jornalista, inclusive, é traduzir os dados, né, de uma forma bem grosseira, vou dizer assim. Mas pensando na divulgação científica, a gente precisa ter, então, uma dedicação mais redobrada para algumas questões. E aí, quando a gente está diante de uma pandemia como essa, que impacta o mundo inteiro, que alcança índices alarmantes como tem alcançado no Brasil, e a gente tem que pensar também que dentro dessa discussão existe a discussão da Terra plana, me faz repensar todo o meu produto, né? Então, me faz repensar o produto na forma, né? Ali na linguagem, na sua construção, mas, sobretudo, também na difusão. E aí eu vou explicar um pouquinho mais à frente isso, quando eu mostrar, quando a gente passar para a escala das produções que a gente tem feito na quarentena. Eu considerei aqui como delay os processos formativos, porque hoje nós estamos trabalhando com estudantes de jornalismo, naturalmente, com uma estudante de letras e com um grupo de estudantes de medicina que produz um podcast especificamente, né, mas que já é de um projeto de extensão que está conosco há mais tempo. Eu chamo de delay, isso como do ponto de vista negativo ou pejorativo, não é o sentido, não é esse. É o sentido mesmo de, dentro de uma quarentena, em home office, pela internet, e você tem que fazer processos de formação e fechar essas pontas, todas desde a pré-produção até a difusão nas redes sociais, né, digitais. São informações que vão e voltam o tempo todo. E, além disso, o estabelecimento de parcerias, porque ao longo do processo, novos parceiros vão chegando, novas propostas vão chegando, né? Ou aquelas parcerias que já estão estabelecidas, a gente precisa cuidar delas, né? Como a gente cuida de qualquer outro tipo de relacionamento, né? Bom, então, seguindo aí para frente, a nossa produção, então, nessa quarentena, nós lançamos todos esses produtos, né? Inicialmente, quando a quarentena começou, a UFOP fez aquela dispensa dos estudantes, então os estudantes voltaram para suas casas, né? E para dar vazão mais rapidamente aos conteúdos, a nossa primeira proposta foi encabeçar uma espécie de ping-pong, né? Que foi esse coronavírus chegou e agora, né? Eram perguntas, do meu ponto de vista, bem objetivas, bem diretas para os pesquisadores da UFOP ou de qualquer outra instituição sobre determinados temas que eram urgentes, inclusive demandados pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, né, da UFOP. Porque antes da pandemia, quando a situação já estava um pouco delicada fora do país, a gente já havia sido chamado para pensar, então, uma estratégia de rádio para fazer parte aí dessas várias atividades, ações da comunicação da UFOP. Dentro desse coronavírus chegou, então aí os bolsistas começaram a chegar, a gente conseguiu, então, pensar a produção, né, de reportagens, tanto de tentando cobrir aí Ouro Preto, Mariana, né, e região, e além do cenário estadual,
nacional, né, e também com índices do exterior, nós começamos a dar vazão aos boletins das prefeituras de Mariana e Ouro Preto, né? Então, basicamente, o que a gente fez inicialmente foi, eles produziam vídeos dando relatos sobre como estava a situação em Ouro Preto e Mariana, e a gente fazia, então, a transformação, captava esse áudio, né, e fazia a difusão desse áudio. Hoje, basicamente, nós temos trabalhado intensamente com os podcasts do Viva Mais, que é da Escola de Medicina, né? Tem sido uma experiência interessante. Já foram 5 produtos colocados no ar, e aí a gente tem feito um trabalho de buscar as fontes de diversas instituições, não só da UFOP, né, para tentar construir aí eu vou dizer assim, de uma reportagem especial, uma narrativa em relação a essa difusão de dados em relação à Covid-19. Basicamente, gente, eu estou falando aqui de podcast, mas muitos desses produtos são facilmente encontrados nas plataformas de podcast, porque a gente tem levado para lá. Entendendo que, embora alguns produtos não sejam podcast, né, não são feitos para a internet, né, então a gente parte do princípio de uma produção híbrida, né, que é feita para o DAIO e para a internet, mas a gente tem feito essa difusão para ter um maior alcance também na difusão de conteúdo científico da Universidade Federal de Ouro Preto. Teve um primeiro momento, que foi aquele grande momento do impacto, né, da quarentena, e aí eu acho que, assim, esse primeiro momento, pelo menos para mim, eu consegui acalmar e perceber, né, a nossa produção, e aí começamos a buscar outras estratégias. Por exemplo, fomos então até a Secretaria Municipal de Mariana fazer a gente já tinha pouquíssimo trabalho, né? Nós fomos então propor que as crianças pudessem enviar perguntas para a rádio sobre a Covid-19, né? Qual que foi a intenção? Qual que foi a nossa estratégia aí? Ter mais um parceiro? Sim, ter mais um parceiro, naturalmente. Mas fazer esse conteúdo também circular, atingindo os pais, os familiares, os coleguinhas. Então, uma vez que esse conteúdo era produzido por uma criança, com a participação de uma criança, qual pai, qual mãe não quer ouvir, né, a sua própria criança numa produção de rádio, numa produção sonora, né? E sem contar que no rádio é uma delícia ouvir criança, e é uma ausência, inclusive, a presença de crianças na nossa programação. O Fala Professor, nós tivemos aí um trabalho embrionário, que não tem nem esse título, mas ele começou lá com o coronavírus chegou, e agora os professores dando orientação sobre o que fazer. E aí, quando as prefeituras e o Estado começam a assumir a educação remota como uma possibilidade, nós então construímos com a Prefeitura de Mariana, e não só com ela, né, porque não é exclusivo dela essa produção, uma proposta dos professores informarem os familiares, as próprias crianças, estudantes, sobre o que fazer agora na quarentena, né? Então, assim, utilizar mesmo o rádio para falar com esses estudantes. E, por fim, tem o Alopediatria, né? O Alopediatria é um produto já antigo da emissora, ele, então, assume uma nova roupagem dentro do contexto da quarentena, que é justamente pediatras da Escola de Medicina da UFOP, informando, então, explicando o que fazer, né? A UFOP abriu um edital com projetos de extensão temporários, né? Exatamente para cobrir esse momento da quarentena, e esse é um projeto, inclusive, que é fruto desse edital. Então, são pediatras orientando os pais sobre o que fazer, sobre sintomas, etc. O Fala, só lembrando que o que as crianças querem saber também tem a presença de uma pediatra da Escola de Medicina da UFOP. Pode passar. Bom, a nossa difusão, então, ela acontece no sistema UFOP de rádio, né, no site da emissora, né, o radio.fop.br, nessas plataformas de podcast e no WhatsApp. Nós criamos um grupo de WhatsApp para difundir o material, para que outras emissoras que quiserem, né, usar. E também alguns produtos, por exemplo, como das crianças, o Fala Professor, né, e o que as crianças querem saber, são produtos menores
que a gente fez pensando, então, a difusão que pode ocorrer de forma mais, eu vou dizer a palavra viral, de forma viral, pelo WhatsApp também, fazendo circular essa informação. Eu estou chegando ao final, Débora. Eu ia te pedir isso, para que a gente tenha tempo para debate depois. Obrigada. Estou fechando. Pode passar a última tela, por favor. Eu acho que já é o agradecimento. Está aí, né? Para quem quiser fazer um print, depois também pode ter acesso a algum desses produtos, que estão lá no site da rádio também. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído de alguma forma aí com algumas reflexões, problematizações e possíveis debates. Glaucio, muito obrigada. Foi ótimo. Acho que a gente vai ter muito que debater depois. Agora eu passo a palavra para o João Felipe Lolli, da Rádio Itatiaia. Lolli, à vontade. Muito bem. Bom dia, né, a todos que acompanham a gente nessa quarta. Primeiro, agradecer o convite da Débora, a todos do Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFOP. É sempre muito gostoso para mim poder falar com pessoas ligadas à Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou aquele mineiro do interior que é bem apegado às raízes, assim, bem orgulhoso da cidade onde nasceu, da família, dos amigos e, por consequência, também da universidade que me deu a oportunidade de estudar e de me graduar. Então, é uma felicidade muito grande poder falar para todos vocês ligados aqui à Universidade Federal de Ouro Preto e dividir esse debate com o Glaucio, que é um companheiro aí de já alguns anos de luta no jornalismo. Eu me formei na UFOP em 2013 e antes de concluir a graduação, comecei a fazer estágios em todo o sistema de comunicação da universidade e logo identifiquei ali que a minha praia, que o meu caminho era o rádio. Comecei na Rádio UFOP em 2011 como estagiário, fui contratado em 2012 e lá permaneci até 2015, quando me desliguei da emissora, mas ainda permanecendo muito próximo dos amigos. O nosso tema de debate aqui hoje diz respeito à prática de jornalismo nesse contexto de pandemia, que numa primeira hora, né, acho que todo mundo pensa primeiro no isolamento, na dificuldade de contato com outras pessoas, e é por isso que eu queria começar, porque trabalho numa emissora que é a Rádio Itatiaia há 4 anos, que é uma emissora que tem 4 horas de jornal todos os dias. São 3 jornais de manhã, na hora do almoço e à noite, totalizando eles 3 juntos, 4 horas de conteúdo, além de outros 4 programas jornalísticos, que tem aí mais 5 horas de conteúdo. Então, em 24 horas, pelo menos 9 horas são ocupadas por jornalismo direto, na veia, na Itatiaia. E, naturalmente, que a gente produz uma quantidade de reportagens muito grande, né? Todos os jornalistas que ocupam a função que são repórteres de rua, né? Ou eram até o início dessa pandemia, acabam produzindo muito. E a pandemia, num primeiro momento, nos impôs a dificuldade de fazer as entrevistas presenciais. Eu acho que esse deveria ser, talvez, o nosso ponto de partida para discutir o jornalismo nesse contexto de pandemia, porque a comunicação, acho que a gente vai chegar num ponto comum, ela se dá muito com a presença física, né? Com o olhar, com um trejeito, você percebe se a pessoa ficou desconfortável com aquela resposta ou a forma como ela argumentou quando você fez aquela pergunta. Então, a ausência desse contato presencial, essa ausência acaba prejudicando muito o nosso processo. E avançando para como a gente faz hoje, eu, ao longo dessa semana, por exemplo, trabalhei a segunda e a terça-feira da minha casa, em home office. E normalmente sou avisado por volta de 11h30 da manhã se vou ter que ir presencialmente à emissora ou não, ou se todas as entrevistas, os acompanhamentos são à distância. É o que tem acontecido aí nesses últimos quase 3 meses. E a gente tem que tomar cuidado, pelo menos, acho que vale um alerta, para a gente não cair naquela preguiça de, já que não tem o contato físico, de mandar ali no WhatsApp 4, 5 perguntas, aguardar a resposta em áudio e ficar por isso mesmo. Acho que a gente, para quem está nessa rotina como eu de hard news,
Eu acho que a gente não pode deixar cair nessa facilitação que a tecnologia nos proporciona e, no mínimo, conversar com a fonte por telefone. A gente entrevista pessoas de governos, de Ministério Público, e é o assessor que faz, a maior parte das vezes, ali a intermediação, faz a ponte. Né? Você não tem ali o celular direto do juiz, do procurador ou do secretário de saúde, é sempre um assessor que faz essa intermediação. E para o assessor, o quanto o jornalista for mais preguiçoso, melhor, né? Mais ele consegue produzir o conteúdo da forma que ele acha melhor. Então, o que é mais do que natural e faz parte ali do trabalho de assessoria, já trabalhei como assessor e é uma profissão que valorizo muito. Mas como hoje estou do outro lado, é meu papel conversar antes de fazer a entrevista, tentar extrair ali alguma informação, mesmo que o contato presencial não seja possível, o contato por telefone, para saber, de repente, algum bastidor, algum argumento que embasou aquela decisão que está sendo tomada. Então, eu acho que é um esforço que a gente tem que manter, de não cair nessa facilitação, às vezes, que a tecnologia nos oferece, e ajuda muito, e deixar o trabalho meio que ali no automático. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que ter em mente. Um outro tópico que eu queria pontuar com vocês diz respeito a isso que a gente está fazendo, né? Que são as transmissões ao vivo, as lives. O governo de Minas Gerais, por exemplo, há algumas semanas tem feito, quase que todos os dias, uma entrevista coletiva online, virtual, ao meio-dia, com a exposição de dados e com a resposta de questionamentos que são enviados por jornalistas previamente, por e-mail ou por WhatsApp. Andou acontecendo algumas vezes de perguntas mais quentes ficarem de fora. Foi feito um movimento ali dos veículos de imprensa aqui de Belo Horizonte e foi possível, a partir dessa pressão, meio que exigir, que cobrar que a assessoria e que o governo respondesse aquelas perguntas que são menos confortáveis e não ficassem apenas nas perguntas mais fáceis. É esse um outro aspecto que a gente tem que destacar quando discutimos a pandemia e o fazer jornalístico nessa pandemia. Um outro aspecto que eu queria entrar, e esse talvez seja um pouco mais polêmico, diz respeito àquela premissa básica do jornalismo, que é dar voz, que é dar espaço, que é dar oportunidade aos diferentes pontos de vista. Né? A gente aprende na academia, eu pelo menos aprendi, que toda história tem pelo menos dois lados, não é? Quando não são 3, 4, 5, às vezes múltiplas possibilidades e múltiplas facetas. Mas como lidar com essa premissa e como agir num momento em que há uma pandemia, há uma doença que se espalha e alguns comportamentos, algumas posturas, algumas situações são claramente mais perigosas. A gente, enquanto não temos vacina, enquanto não temos um remédio atestadamente eficiente, parece claro para muitos, né, acredito que para a maioria, que o isolamento social que foi adotado em vários outros países por onde a doença passou antes, foi adotado, teve certo sucesso, e como a doença chegou depois no Brasil, a gente teria esse privilégio, entre aspas, de poder olhar para outros países e copiar iniciativas que deram certo e evitar caminhos que deram errado. Mas a gente tem, é natural que tenha, diversas pessoas que questionam a eficiência desse isolamento, a necessidade desse isolamento, pessoas que estão imbuídas aí por argumentos e por desejos ligados a segmentos de classe, a posições políticas, ou mesmo médicos, embora sejam uma minoria muito pequena, ou mesmo médicos especialistas em saúde pública que possam, porventura, não defender o isolamento. Mas nos parece que é uma medida com sucesso e uma medida que, em ausência de vacina e remédio, é a mais eficiente. Eu estou dando essa volta, né, fazendo essa narrativa maior para dizer que, em casos como esse, não basta apenas a gente seguir ali a regra básica de dar os dois lados da história e defender que as reportagens tenham 1 minuto e meio com o entrevistado defendendo o isolamento, 1 minuto e meio com uma posição contrária. Eu acho que aí, nesses casos, cabe ao jornal, ao jornalismo, à imprensa, apontar as medidas que dão certo, dizer naturalmente que existem aqueles que não defendem essa medida, mas tentar colocar também em perspectiva qual que é a relevância e quais que são os motivos das pessoas que defendem esse tipo de posicionamento. Porque se a gente vê
por exemplo, grande parte da classe médica, de professores médicos em universidades e de especialistas em gestão pública apontando para esse caminho do isolamento, não basta dar o mesmo espaço a esses dois argumentos e tocar o barco, né? Eu acho que, em casos como esse, é sim papel do jornalismo enfatizar que o isolamento, embora dolorido, ele é a medida mais eficiente, apontar que ele deu certo em outros países, por isso que ele é o mais eficiente, e, a partir daí, problematizar as discussões nesse sentido. E, já entrando para pontos polêmicos, né, a partir da questão do isolamento, a gente tem, na Itatiaia, emissora onde trabalho, observado desde o início dessa pandemia o questionamento, a participação dos ouvintes, né, seja por meio de ligação lá para a nossa redação, seja por meio de mensagens enviadas aos nossos serviços, né, de e-mail e de WhatsApp, fazendo uma série de questionamentos. Eu vou enumerar alguns aqui, porque já atendi telefonemas com questionamentos dos mais diversos prismas, né, nos questionando por que a gente tem noticiado com tanta ênfase a pandemia de coronavírus, já que, na visão desse ouvinte, a dengue mata milhares de pessoas todos os anos, a fome é uma lástima e mata também muitas pessoas todos os anos. E aos colegas que têm paciência, né, de argumentar por telefone com o ouvinte, que geralmente está mais exaltado, a gente explica todos os critérios que estão envolvidos, desde a questão de ser o surgimento de uma nova doença. Essa doença aponta para problemas do nosso sistema de saúde que já existiam e que acabam sendo potencializados por essa doença. Então, a gente tem alguns momentos, às vezes até no ar, e eu acho que isso é interessante, às vezes até no ar, a gente tem que explicar para os ouvintes, que colocar para os ouvintes alguns dos critérios que a gente utiliza. Outra coisa que nos questionam muito, e não só a empresa onde trabalho, outros veículos também, é que a gente agora só está dando notícia ruim. Né, vocês que acompanham aqui esse debate, se tem o hábito de assistir eventualmente o Jornal Nacional da TV Globo, que é o jornal referência para o país, eu que tenho assistido com frequência, sinto sim o peito apertado ali, é incômodo, é doloroso, não é agradável assistir ao jornal, e eu entendo que isso é papel sim do jornalismo, porque quando a pandemia surge, o jornalismo, naturalmente, tem que apontar que os hospitais estão preparados, que os hospitais têm profissionais médicos e equipamentos para receber os pacientes. Mas é muito mais relevante e faz muito mais bem à sociedade que o jornalismo aponte os problemas e cobre providências do que fique só apontando aquilo que dá certo. E é isso que acontece, essa cobrança que a gente recebe muitas vezes de ouvintes, de pessoas quando a gente anda na rua. Isso diminuiu muito, mas eventualmente é preciso fazer alguma cobertura na rua, a gente anda com crachá, com microfone. Muita gente, às vezes, nos interpela na rua, nos liga lá na redação para dizer que a Itatiaia, que a Globo, que as emissoras estão só dando notícias ruins. E muitos querem dizer até que a gente tem prazer em dar notícia ruim, de chegar lá e noticiar que são 1.000 mortes por dia e tal, obviamente. Desconheço quem sinta alguma felicidade em trazer esse tipo de notícia. Mas é uma notícia que é necessária, que precisa ser feita, até para que a gente possa enxergar o problema e modificar tudo que está errado nesse contexto. E pegando carona nesse tópico, a gente, lá na Itatiaia, eu observei que outras emissoras, né, a televisão está aqui do meu lado, estou apontando para ela, né, outras empresas de televisão, de rádio, de jornal impresso, enfim, têm criado sessões, né, boxes, quadros, com boas notícias. A Itatiaia criou um quadro musical, né, trazendo músicas com algum tom de motivação pessoal, com algum tom ali de otimismo ao longo da programação. A televisão que está aqui do meu lado, o Jornal Nacional que eu citei, criou um quadro onde mostra profissionais de saúde dando relatos, criou um outro quadro que eu não sei se envolve a questão comercial ou não, mas que aponta empresas que fizeram doações e que contribuem para que o sistema de saúde seja fortificado no combate à doença. Ou seja, existe uma cobrança de que noticiamos coisas ruins, que o ouvinte, o telespectador não quer mais ou não aguenta mais tanta notícia ruim, e a saída que muitos criaram foi a criação de quadros ou de momentos temáticos ali para trazer boa notícia.
As boas notícias estão presentes nos jornais todos os dias, só que agora elas parecem que passam desapercebidas. E é preciso criar um carimbo, né? É preciso criar um quadro ali. Boa notícia, atenção que vem aí uma notícia boa, para chamar a atenção do ouvinte e do telespectador. O principal jornal da Itatiaia tem, nos seus 20, 30 minutos finais, um debate, né? Ele se chama Conversa de Redação. E teve um dia que os colegas debatiam exatamente isso. Uma comentarista de economia da emissora apontava realmente que a imprensa só dá notícia ruim, que a imprensa só está interessada naquilo que é tragédia e tudo mais. E um colega jornalista que também participava desse debate pegou lá o espelho do jornal com as manchetes, né? 11 manchetes. Aí ele citou lá, 11 manchetes aqui hoje. A Organização Mundial de Saúde caminha na procura de um remédio. Tal país já está livre do coronavírus. No interior do estado, senhora de 90 anos se curou da doença. E, naturalmente, outras manchetes negativas, com problemas, com os dados da pandemia. Só que era um espelho completamente equilibrado. Das 11 manchetes, se não me engano, 6, se não eram positivas, eram manchetes amenas, e outras 5 eram manchetes mais críticas, que apontavam problemas e traziam um número de mortes. Então, assim, naquele dia, o jornal aparentemente equilibrado, e ao final do jornal, a percepção que se tinha é que era um jornal absolutamente negativo, com notícias ruins. Então, isso também vai muito do que o ouvido do ouvinte ou os olhos do telespectador conseguem perceber. Eu avanço para concluir e falar de uma coisa que talvez seja desdobramento dessas notícias ruins, que são os ataques aos jornalistas que a gente tem visto volta e meia em alguns contextos, né? Em que pese a indisposição de muitos gestores públicos e a falta de apreço que eles têm para o trabalho do jornalista, e isso acaba se refletindo naqueles que apoiam esses gestores, também essas notícias que muitos afirmam serem notícias ruins ou serem informações que a mídia dá com prazer, morreu tanta gente, isso é destaque, isso é notícia que tal jornal dá com muito prazer, essa visão de muitos cidadãos acaba provocando esses ataques, que aí, não entrando na discussão de que eles são ataques isolados ou coordenados por algum grupo, por alguma força, parte dessa percepção de que a gente está num cenário de pandemia, todo sob estresse, o isolamento ao que parece, o mecanismo mais eficiente nesse momento para evitar que o vírus se propague, e toda essa condição acaba deixando muita gente com os nervos à flor da pele, e ao invés dessa indignação ser destinada ao gestor público que não investe na saúde, ou as pessoas que insistem em sair à rua para fazer caminhada nesse contexto, essa indignação acaba voltada aos jornalistas, que são aí os portadores da notícia. Eu acho que esse é um tópico que vale, talvez, a gente debater mais para frente. E existe agora um desafio muito grande, né? Porque a gente vinha observando manifestações aí há uns 6 ou 7 finais de semana consecutivos com pessoas apoiando o atual presidente e o governo federal, e agora pegando carona nas movimentações, nas manifestações contra o racismo, né, a partir do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, a gente vê algumas manifestações também que questionam as ações do governo federal e de outros governos. Então, a gente tem agora nas ruas forças e manifestações com reivindicações opostas, o que torna o nosso trabalho ainda mais difícil. Muitas vezes são manifestações no mesmo dia, né? E é bom a gente dizer que não é hora de ter manifestação de nada, né? Pelo menos na rua, pelo menos no Brasil, não é hora de ter aglomeração, e, enfim, isso acaba acontecendo e a gente, como jornalista, acaba tendo que cobrir, e é um desafio maior, porque é uma manifestação, é uma aglomeração. A pandemia está por aí, o vírus está para todo lado, e a gente ainda tem duas forças antagônicas, então a gente tem cada vez mais que se equilibrar nessas dificuldades. Bom, para terminar, e aí agora terminando mesmo, que eu acho que o meu tempo está se esgotando, eu queria comentar algumas coisas, né, rapidamente, que aconteceram na empresa onde trabalho a partir da pandemia de coronavírus. O jornalismo ganhou mais espaço, aos sábados, uma extra do jornal às 7 da noite foi instituída. Aos domingos, sem a presença do futebol, foi criado um programa de debate de 3 horas. Ele começa às 5 da tarde, vai até às 8 da noite. As 2 primeiras, com um debate, com a participação de convidados. Já participaram conosco desde o prefeito de Belo Horizonte, o governador do estado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, vários especialistas de diversos prismas.
além de setores do comércio que também estão envolvidos nessa discussão. Então, é um momento de pandemia onde o jornalismo ganha força, né? A gente percebe pela televisão, que talvez seja mais acessível a muitos, e no rádio onde eu estou também, o jornalismo faz-se presente nesse momento. E para puxar a sardinha para o meu lado, eu participo da Itatiaia de um podcast lançado em agosto, que se chama Pode Tudo. É um podcast de debate, de opinião, com um apresentador e 4 comentaristas, e o podcast, como o nome sugere, era disponibilizado no site da Itatiaia e nas plataformas de streaming, né? No Spotify, no Deezer, entre outros. A partir da pandemia, a partir de março deste ano, o podcast saiu dessas plataformas, ou saiu da exclusividade dessas plataformas, e foi também para o Dial, para o FM. Então, é o contrário do que muitas vezes acontece, né? Um programa que surgiu como podcast, de conteúdo exclusivo, para as plataformas de streaming, depois foi integrado ao Dial. Eu preciso ser sincero, né, num contexto ali de que era preciso preencher a programação com conteúdo, e o Pode Tudo foi o conteúdo escolhido, foi enxergado ali como um programa que poderia suprir essa discussão. Acho que a Débora compartilhou, eu separei aqui para compartilhar, mas ela foi mais rápida, né, colocou aqui os links, o link do Pode Tudo, né? Então, eu convido vocês a acessarem o site da Itatiaia. Eu vou deixar ali, assim que eu terminar, alguns links de alguns conteúdos que já produzi nesses 4 anos de emissora. O link do Pode Tudo, a Débora já colocou. Acho que é curioso, né, vocês, de uma forma geral aqui do grupo, que lidam muito com a pesquisa, né, que estão muito atentos ao que acontece no mercado para entender e analisar esses movimentos. Acho que essa questão aí do Pode Tudo ter saído da plataforma de streaming integrado ali, o Dial, começar a ser transmitido, é um movimento talvez curioso, né, talvez inverso ao da maioria, e vale aí ser enxergado, ou ser analisado sob algum prisma. Essas eram as colaborações que eu queria dar, me atendo ao tema aí de jornalismo em meio à pandemia. Eu espero ter sido claro aí a todos, agradeço mais uma vez o convite, e encerro aqui essa apresentação. Bom, muito obrigada, Loli. Agradeço de novo você e o Glaucio. Nós já temos várias perguntas aqui, então eu vou fazendo, tentei dar uma juntada juntada é ótimo, né? Hoje eu estou tão formal. Tentei aproximar as perguntas por tema. Então, a primeira que foi do João Batista Abreu, para o Glaucio. Qual o retorno dos ouvintes das cidades da região dos Inconfidentes para os programas da Rádio FOP? Eles opinam sobre os programas, eles fazem comentários, eles fazem críticas. O que você poderia dizer para a gente sobre essa relação da audiência? Seu microfone está fechado. Bom, essa é uma questão assim, que impacta muito o nosso trabalho, sabe? Te respondendo diretamente, raríssimas vezes a gente tem esse retorno por telefone. A gente tem tido algum retorno via rede social, né? Um dos gargalos que a gente tem lá na emissora, e é uma coisa assim, que me impacta muito, é saber com quem a gente está falando, né? E isso é interessante porque, como a gente produz um conteúdo diferenciado, que é um produto mais educativo, né, que tem uma outra proposição, seria interessante saber qual que é o nosso público especificamente. Agora, experiências dão conta para a gente que o ouvinte está muito ligado, né? Então, por exemplo, se uma música está errada, se tem alguma coisa equivocada, ele chama a atenção. Mas em questões assim, muito específicas, dizendo, no telefone, pelo menos, a participação é baixa, realmente é muito baixa. Respondi? Era isso, né? Obrigada, querido. Eu passo agora a uma pergunta para o João Felipe Loli. Eu vou dar uma pulada aqui, vou fazer uma coisa muito errada e vou puxar uma questão minha, só porque é sobre essa relação com a audiência também. Eu acompanho as redes da Itatiaia e eu vejo comentários como o que você falou da cobrança dos ouvintes, não só em relação à notícia ruim, mas também rotulando a rádio como rádio esquerdista, rádio comunista, e assim, como é que esse posicionamento da audiência
afeta o trabalho do jornalista nesse momento? Olha, eu acho que a gente tem que estar sempre vigilante para poder equilibrar no que vai ao ar, comentários e matérias a respeito de análises de ações de governos, né, municipal, federal, estadual. A gente tem comentaristas que são livres, alguns se alinham mais aos elogios a determinado governo, outros à crítica, isso para mim é natural. As nossas reportagens, elas têm um tom mais neutro, né, sabendo, claro, que não existe imparcialidade, mas é a busca que a gente faz de analisar e de trazer nas reportagens pontos plurais, né? Eu faço cobertura da Câmara de Vereadores, 41 vereadores. Naturalmente, aqueles que elogiam, que criticam a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, a gente tenta equilibrar. Agora, Débora, eu acho que isso, eu posso dizer, acho que isso às vezes é meio besta, assim, sabe? Com perdão da palavra, que não é nada acadêmica, mas eu tenho 29 anos, eu não sou nenhum experiente, né? Estou construindo a minha carreira, mas eu entrei na rádio já há 4 anos, né? E 4 anos, pelo que a gente viveu nesses últimos anos, podem parecer 40, né? De tão intensos que foram. Eu entrei na rádio no contexto do impeachment da presidente Dilma. E quando a gente acompanhava nas ruas os atos, os manifestos e as repercussões, o apontamento daqueles que apoiavam o governo da presidente Dilma é de que a Rádio Itatiaia era uma rádio de direita, era uma rádio conservadora, era uma rádio tucana, ou quaisquer outros elogios, entre aspas, que eram dados a gente. O governo da vez tem apoiadores que enxergam a Itatiaia e outros veículos de imprensa como oposição. E, assim, isso faz parte da noção das pessoas de que determinados veículos, ou a imprensa como um todo, elas são oposição ao governo. Nosso papel não é o de ser oposição. Nosso papel é de acompanhar, noticiar e proporcionar análises críticas das medidas e das ações dos governos. E isso é enxergado, é visto como oposição. Então, era assim na época da ex-presidente Dilma, é assim na época atual, do atual presidente Jair Bolsonaro. Eu não estava aqui, mas certamente era assim quando era Lula presidente, quando era Fernando Henrique presidente. Isso faz parte do jogo. Quando era Aécio Neves e o PSDB os responsáveis pelo governo de Minas, a mesma coisa, embora existisse, durante um tempo daquele governo, uma certa alienação da mídia, né, em alguns aspectos, mas todo governo acaba tendo pessoas que o apoiam e enxergam a imprensa como oposição. E aqui eu quero finalizar dizendo que não somos oposição, né? A gente analisa, a gente critica. É natural que eu e os meus colegas, de forma pessoal, tenham as suas preferências. Eu posso garantir que na Itatiaia essas preferências são plurais. Não existe ali uma uniformidade de pensamento de todos os jornalistas, de todos os comentaristas, de que tal governo é bom, de que tal governo é ruim. E dentro dessa pluralidade surgem críticas, surgem elogios, e a gente recebe dos ouvintes aí essas análises todas que, enfim, faz parte do jogo, né? Acho que a gente tem o couro duro para aguentar esse tipo de cobrança. Obrigada, Loli. Agora a gente tem uma pergunta que vem da Ana Paula Martins, que é para os dois, tá? Os podcasts noticiosos diários, como o Assunto, do G1, o Café da Manhã da Folha, tem uma vertente de fugir da saturação das notícias dos meios massivos. Vocês acreditam que nesse momento da pandemia, eles estão conseguindo cumprir esse papel? Ou, nesse momento, é inviável fugir desse tema, não tem como fugir da pandemia? Quem gostaria de começar? Bom, Pode ir. Pode ir, João. Vai, João. Eu tenho o hábito de ouvir todos os dias pelo menos 2 podcasts, né? Eu normalmente escuto o Assunto e o Café da Manhã. Quando um dos dois traz algum tema que eu não estou afim de ouvir ali naquele dia, eu busco Estadão Notícias, às vezes escuto a Gazeta do Povo, via de regra escuto 2 podcasts noticiosos por dia, né? E hoje já passei os olhos e os ouvidos aqui nesses 2 principais, para mim pelo menos, o Assunto e o Café da Manhã, que trazem temas correlatos à pandemia, né? O Café da Manhã trouxe uma entrevista com o ex-embaixador Rubens Recupero, e o Assunto eu vou checar aqui que eu não me lembro de cor o que ele traz.
mas tem me atraído mais temas que às vezes fogem um pouco desse contexto da pandemia, ou que são mais marginais à pandemia. Porque, por força de ofício, eu trabalho num turno de 7, 8 horas com os assuntos ligados à pandemia, é impossível não ser. Acompanho pela televisão, mesmo quando estou de folga, assuntos ligados à pandemia, e geralmente pela manhã, quando escuto os podcasts, eu tento ouvir assuntos que não são ali tão massivos. Por exemplo, quando vejo que o título aqui do tema nossa reportagem passou uma semana no maior pronto-socorro do maior hospital do Brasil para mostrar os casos de coronavírus. Absolutamente relevante. Mas é algo que eu não vou escutar às 7h30, 8 horas da manhã, quando eu acordo. É necessário, muita gente escuta, e é uma discussão válida. Mas chega um ponto que esses assuntos assim, mais pesados, que a gente precisa de um respiro, né? Então, quando, às vezes, o tema é o aniversário de 250 anos do Beethoven, ou o aniversário de posse do Juscelino Kubitschek, enfim, acabam sendo temas que me atraem um pouco mais nesse contexto, justamente para ser uma fuga, um escape dessas notícias massivas de pandemia que a gente tem que enfrentar, no meu caso, eu, por força de ofício, né? Mas é difícil sair desses temas nos podcasts. Eu caminho também no mesmo sentido. Eu tenho alguns prediletos, né? O assunto é um que eu acompanho, e sempre estou buscando algum podcast pela linguagem, pela construção, pela narrativa, algo que possa balizar o meu trabalho também, mas ao mesmo tempo que possa ser entretenimento, né? Como disse o João, desculpa a palavra um pouco ou nada acadêmica, ninguém é de ferro, né? Então a gente precisa se divertir, a gente precisa de assistir seus filmes. Acho importante que existam produções diversas nesse momento, inclusive, e por que não, até com todo o equilíbrio, inclusive, até falando da Covid, né? Até falando da quarentena. Como que as pessoas estão se reinventando, como as pessoas estão se divertindo, né? Mas, como o João disse, não é uma coisa que eu vá buscar no meu momento de descanso, né? Até mesmo porque eu não estou tendo essa experiência de ir para o estúdio, por exemplo, né? Desde o início. Então, assim, é o que eu disse, um pouco se confunde a minha atuação profissional com as atividades de casa, né? Deixa eu acrescentar uma coisa rápida nesse aspecto, Débora, por gentileza. Eu consultei aqui o assunto e quero recomendar aos colegas que não ouviram que ouçam. Me lembrei aqui da discussão, é absolutamente relevante, é uma entrevista com uma repórter que teve uma matéria censurada em 1974, quando ela ia expor que havia uma pandemia de meningite no Brasil. E aí o podcast relembra a revolta da vacina em 1904, quando, ao que parece muito erradamente, né, o presidente Rodrigues Alves determinou que as pessoas, as mulheres, fossem vacinadas contra a varíola. O Oswaldo Cruz era vivo, era o sanitarista responsável por essa ação, mas foi uma medida sem comunicação, sem diálogo, meio que uma vacina à força, e em 1904, você abrir a saia de uma mulher para vacinar ali na perna era algo ultrajante, né? Então, quando não há transparência, quando não há comunicação, e esse é o mote do podcast hoje, fica muito difícil, né? O contexto do podcast é a polêmica dos números aí, dos dados do Ministério da Saúde que a gente tem visto nesses últimos dias. Então, é um tema ligado à pandemia, mas, ao mesmo tempo, faz uma recuperação histórica, né? Em paralelo ao que está acontecendo na realidade. É um tipo de enredo, por exemplo, que eu gosto muito e quero recomendar aos colegas que ouçam o de hoje, está especialmente interessante. Aproveito para puxar uma pergunta do João Batista Abreu, da UF, que ele fez para você, Loli, que justamente fala sobre isso. Ele diz: quando o telejornal ou o radiojornal acompanha o crescimento do número de contágios e óbitos, você não entende que esse noticiário serve como alerta, ou seja, como uma espécie de prestação de serviços? Aí ele cita, inclusive, que em 1974, o governo do Ernesto Geisel proibiu notícias sobre a epidemia de meningite em São Paulo e morreram mais de 2.500 pessoas. Não, sem sombra de dúvida, eu acho que é absolutamente relevante que se diga quantos casos aumentaram de ontem para hoje, quantas mortes aumentaram, se esse aumento tem sido maior que o percebido nas últimas semanas. Esse tipo de notícia é relevante sim, embora o questionamento do colega não cheguei a dizer que não são, né? São, sim, relevantes, acho que elas chamam a atenção, acho que é necessário que a gente noticie,
mas elas suscitam alguns questionamentos, como pontuei, por exemplo. Muita gente liga para a gente e fala, ó, tem muitas mortes por dengue, muitas pessoas morrem de fome, por que vocês também não noticiam da mesma forma e dão na primeira manchete do jornal, que é a mais importante, que o número de mortes chegou a 5 mil, a 10 mil, a 20 mil. Então, assim, é parte do questionamento que a gente enfrenta, né, aqui na Itatiaia e talvez em outros lugares, mas isso não anula a necessidade da gente trazer esses dados, porque a gente está falando de uma pandemia, de uma doença, né, que provocou uma pandemia, de uma doença que é recente, que acabou de surgir, que ainda não há uma cura específica, que é uma doença que pode se alastrar rapidamente, que pode fazer com que os hospitais não tenham a capacidade de receber as pessoas, como vem acontecendo e sendo noticiado no Amazonas, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, é daí que decorre a necessidade da gente noticiar com mais ênfase esses casos e o aumento desses casos da pandemia. Então, é preciso ter paciência, né, para enfrentar ali um ouvinte, um cidadão que às vezes está raivoso, que às vezes, maior parte das vezes, ele não quer ouvir, né? Ele quer esbravejar e acontece muito do ouvinte ligar, esbravejar com a gente e desligar o telefone. Ele não quer ouvir um argumento, não quer ouvir uma resposta, né? Ele quer simplesmente esbravejar ali o seu ódio, a sua insatisfação e por aí vai. Então, é isso que eu disse que acontece, mas é sim muito necessário que a gente noticie. Uma coisa que a Itatiaia passou a fazer, por orientação da diretoria de jornalismo, é incluir em todos os jornais, onde são listados os números de casos e de mortes, a informação de pessoas que se curaram. Então, foi algo que a gente passou a incluir, enfim, relevante, acho que é válido, acho que não há prejuízo nenhum para a notícia e, de certa forma, a calma, que eu acho que a gente está precisando, talvez, é isso, né? É enxergar que há uma luz no fim do túnel, né? Está todo mundo sob pressão, sob estresse, muita gente com medo de perder o emprego, muita gente já perdeu boa parte do seu sustento. Então, o que muita gente quer ver é uma luz no fim do túnel, né? E aí você liga o rádio, liga a televisão, é muita morte, é hospital cheio, é problema no auxílio do governo. Então, que as pessoas, por trás dessa insatisfação, eu enxergo uma necessidade de ver uma luz no fim do túnel, né? Que eu acho que todos nós queremos, e tomara que ela não esteja longe. Eu só fico pensando, eu queria só fazer uma fala, quando eu participava até de uma outra atividade, né? E fazer a seguinte reflexão. A gente tem vivido assim, um tempo de negacionismo, e as pessoas têm colocado suas, né, opiniões de forma muito intensa, muito raivosa, e dizendo que tudo é opinião e quer vencer no grito, né? Ela quer convencer a pessoa no grito, né? O que eu queria chamar a atenção é para que cenário que a gente vai ter aí depois, para nós mesmos, jornalistas, né? Para professores, né, independente se estão na educação básica ou no ensino superior, e para os cientistas, né? Nós temos aí uma construção de um cenário que é um cenário de negação de dados, né? As pessoas simplesmente estão falando que não concordam com dados, né? Se elas não concordam com dados, elas estão concordando com o quê? Com achismos, né? Qual que é a fundamentação disso, né? E aí, assim, para uma outra conversa, tem aí fundamentalismo, inclusive religioso, ou outros fundamentalismos aí, né, que estruturam todo esse discurso. Então, eu fico pensando muito, como que vai ser, só pegando um gancho, desculpa, João, mas só pegando esse gancho, como que vai ser pós-pandemia? Porque o Ferrareto até comentava ontem que, numa live que ele participava, né, que eu acompanhava, que, por exemplo, nós estamos procurando a cura para a AIDS tem quanto tempo? Então, esse cenário, ele pode ser um cenário que a gente vai ter que se adequar a ele, né, da convivência com esse vírus. Mas também não só com a convivência com o vírus, com essa incisão que foi feita dentro do nosso cenário sociopolítico, das pessoas negarem dados. E aí, eu vou usar isso como um adjetivo, o estrago está feito até as próximas gerações, até se constituir um novo cenário, que as pessoas não neguem, por exemplo, que a Terra é redonda, né? Enfim, é isso. Um pouco doloroso isso, né? Gente, só registrar que o JB mandou a íntegra
da nota que foi recebida pela Rádio JB em julho de 1974, então acho que é interessante para quem se interessar por isso, acho que é um tema muito, muito bom da gente conhecer nesse momento, né? E aí eu, passando aqui, eu trago um comentário da Sônia Aguiar, que ela diz o seguinte: a TV Sergipe criou um quadro de encerramento do telejornal local na hora do almoço, chamado Músicas que Inspiram. São vídeos enviados por músicos de diferentes partes do estado, cujas letras dialogam com o momento, né, o que daria para fazer no rádio. Acho que é uma experiência interessante. E o Lucas Miranda, dialogando com isso, pergunta para o Loli: você não acha que essa interpretação negativa dos ouvintes se deve à hierarquização das notícias nos jornais e o grau de impacto que cada uma delas gera na vida de cada um deles? Mas, certamente, né, pensando no grau de impacto, por exemplo, quando se noticia que a pandemia continua, que os números continuam altos, né, isso traz um impacto na maior parte da vida das pessoas, né? Eu acho que a gente não pode perder a capacidade, nós, enquanto humanidade, da gente se colocar no lugar das outras pessoas, né? E como jornalistas, isso é fundamental. Quando eu vou para a rua, eu consigo, de uma forma mais fácil, me colocar no lugar daquela pessoa que está ali numa manifestação, ou do comerciante, ou do vendedor ambulante, ou do taxista. Isso é mais fácil, porque você está indo até essa pessoa e se imaginar naquela realidade fica mais fácil do que aqui da minha casa por telefone. Mas é um exercício que a gente tem que fazer. Lá na rádio, os colegas até brincam comigo, porque quando estou lá presencialmente, eu tenho, geralmente, uma das maiores paciências para atender ouvinte por telefone, né? Às vezes, felizmente é raro, mas às vezes fico ali 10, 15 minutos com ouvinte por telefone, explicando algumas coisas, mais ouvindo, né? Um papel mais de psicólogo do que tudo. Justamente porque tento me colocar no lugar das pessoas e porque sei que o que a gente noticia gera impacto na vida dessas pessoas, como o Lucas pergunta. Quando a gente vem e noticia que a pandemia está aumentando, que os problemas devem continuar, ou quando os nossos comentaristas avaliam que é certa a decisão da prefeitura de não continuar reabrindo o comércio, é preciso a gente saber que isso afeta muita gente. A pessoa que está com um contrato suspenso está doida para o comércio voltar. A pessoa que vende no semáforo, que é um vendedor ambulante, que depende ali daquela renda, daquele bico, está doido para ter mais gente nas ruas para ele poder vender mais. Então, essas pessoas naturalmente sofrem. Então, quando ligam, eu tento argumentar em algum sentido, dizer, olha, a situação é muito complicada, os hospitais não aguentam se muita gente se contaminar, se voltar tudo, a situação fica mais complicada. Então, eu tento ali com alguma paciência, algumas vezes, né, ouvir e explicar para os ouvintes que nos procuram por que a gente argumenta isso. Ah, mas fulano de tal falou isso. Mas o fulano de tal é comentarista, aquela é a opinião dele. A Itatiaia tem mais de 10 comentaristas, cada um com sua opinião. O senhor pode não concordar com a dele, mas deve concordar com a de outro comentarista. Então, a gente precisa ser plural. Aí eu tento devolver para o ouvinte, né? Às vezes ele reclama nesse sentido, eu digo, olha, eu estou aqui te ouvindo, você está fazendo comentários comigo que eu vou repassar a minha diretoria, a gente precisa ouvir todo mundo. As pessoas que a rádio elege como comentaristas são pessoas que têm história, têm conhecimento e têm poder de crítica e de análise. Enfim, é preciso tentar nos colocar no lugar dos outros, sim. O impacto do que a gente noticia muitas vezes dói na vida das pessoas. Quando a gente noticia alguma coisa errada, a gente tenta não fazer, mas acontece. É mais doído ainda, porque um erro nosso pode ter feito diferença na vida de muita gente. A professora Nair Prata, que foi minha orientadora, conta em sala de aula que um dia errou os números da Mega Sena no rádio. Aí você imagina aquele impacto que não deve ter sido. Ela conta isso com muito humor, mas diz ela que ficou arrasada, que foi um mês de ouvinte ligando para a rádio, reclamando da notícia da rádio. Isso, em que pese a professora ser jovem, isso num contexto um pouco de menos difusão de internet, né, onde as pessoas dependiam muito desse tipo de informação do rádio. Então, é preciso a gente ter cuidado, sim, porque o que a gente fala, uma vírgula, uma palavra que a gente fala, causa impacto na vida de muita gente. Então, a gente tem sempre que medir muito as palavras e tentar se colocar no lugar do outro, é o que eu penso. Eu sou de uma época em que a gente lia a lista de aprovados do vestibular no rádio. E no meu ano de aprovação do vestibular, inclusive, eu fiquei sabendo da aprovação pelo rádio,
e 2 colegas da minha turma quase perderam a matrícula porque o nome deles foi lido errado no rádio. Então, eles não sabiam que eles tinham sido aprovados, né? Então, essas falhas, elas eram mais complicadas na época, que a gente não tinha como confirmar online, mas claro que a verificação da informação é fundamental até hoje, né? Tem uma questão aqui da Daniela Guedes para os dois, que é: bom dia, gostaria de saber se nas 2 rádios houve programas educativos sobre o vírus, no sentido de falar sobre prevenção, sobre contágio, sobre ações que podem ser tomadas, aqueles programas mais voltados para a utilidade pública. Sim, no nosso caso teve sim. O coronavírus chegou, né, que é esse bate-bola, esse ping-pong que a gente faz, a gente buscou trazer esses temas iniciais, né, daqueles primeiros impactos do início da quarentena. Esse assunto ele tem sido debatido muito também, por exemplo, no caso das crianças, né, no caso lá da pediatria, né, muito se fala sobre o adulto, né, mas e a criança, né, e um bebê, como se faz? Né, ele deve usar máscara, um recém-nascido, ele deve sair de casa? Mas essas temáticas têm sido abordadas, sim. E no de medicina, como medicina, a proposta é de podcast, e aí demora um pouco mais de tempo, a gente está conseguindo, de alguma forma, ter uma atualização. Então, por exemplo, aconteceu situações, para resumir, teve situações que a gente começou a fazer uma abordagem sobre o uso de máscaras, aí a OMS mudou, né, os seus parâmetros, a gente teve que mudar também, e aí quando a gente foi lançar o produto, já na época da gravação, teve uma outra orientação que a gente precisava incluir. Então, assim, a vantagem, nesse caso, de algumas produções que a gente consegue acompanhar isso de acordo com o tempo, né? Estão dizendo ali que eu preciso lecionar a disciplina técnica de audição zen de ouvintes. Eu adorei, viu? O João Batista, meu xará, que sugeriu ali. E eu tô nessa. Gente, mas é um exercício de paciência. Eu falar com vocês que nesses 4 anos, uns 2 ou 3 ouvintes até já choraram comigo no telefone. Eu brinco lá na redação que o diretor da emissora, o senhor Emanuel, né, eu brinco lá e falo: gente, Emanuel tem que aumentar meu salário, porque eu estou sendo psicólogo aqui nessa Itatiaia também. Acúmulo de funções levado ao extremo, né? Acúmulo de funções e fazendo uma função para a qual eu não tenho, enfim, expertise, né? Eu vou ali pelo sentimento. Mas também a Itatiaia colocou e coloca no ar, não só na parte de jornalismo, que a gente produz matérias educativas, né? A Itatiaia tem alguns pilares, né? Entre eles está o de prestação de serviços. Então, a Itatiaia geralmente noticia muitas coisas ligadas a isso, campanhas de doação, de mantimentos, de agasalho agora no frio, doação de sangue. Então, a gente faz nos jornais, com muita frequência, esses informes de prestação de serviço, doação de máscaras e a necessidade das medidas de higiene para a questão sanitária. E fora dos jornais, a gente tem também nos intervalos comerciais campanhas educativas, né, feitas pela própria emissora, pelos jornalistas da emissora, dando dicas, né? Use a máscara, lave as mãos, não entre com um calçado dentro de casa, evite reaproveitar a mesma roupa, tente lavar com mais frequência, enfim. A gente tem, tanto nos jornais, enquanto matéria, reportagem jornalística, quanto nos intervalos, né, em campanhas educativas, essas mensagens de prestação de serviços e de bons comportamentos. Bom, gente, eu vou passar agora para 2 questões que dizem respeito ao conteúdo, então vou pedir licença para a Aline, que está com uma questão desde o começo, eu prometo que eu vou fazer, Aline, e uma questão do João Alves, para a gente passar elas para depois, para seguir nesse ritmo aqui. Então, o Arnaldo Zimmermann, da Universidade Federal de Santa Catarina, ele pergunta para o Loli: queria saber qual é a demanda maior de informação que é solicitada pelo ouvinte da Itatiaia, pelos canais de comunicação com a rádio, nesse estágio da pandemia. Por exemplo, na minha experiência na cobertura em Santa Catarina, nesse estágio de retomada das atividades, as demandas são de conteúdo muito mais utilitarista, como essas informações sobre auxílios, serviços que funcionam. Na primeira fase da pandemia, as informações sobre a contaminação eram a maior demanda do público. Como é que vocês estão vendo aqui na Itatiaia?
Eu acho que é bem parecido, né, com essa realidade que o Arnaldo desenha lá em Santa Catarina. Tem um vereador aqui em Belo Horizonte que tem um aplicativo que gerencia o mandato dele. Em linhas gerais, a pessoa se cadastra ali no aplicativo e pode mandar sugestões, pode opinar nos projetos que estão sendo votados, etc. E conversando esses dias com o vereador, ele disse que nos 3 primeiros anos dele de mandato aqui em Belo Horizonte, o campeão de reclamações era o trânsito. Tudo era sobre o trânsito. Uma cidade grande como Belo Horizonte, naturalmente, é uma demanda que surge. Diz ele que desde o início de março, essa lógica se inverteu, e mais de 25% das demandas que ele recebe dizem respeito à pandemia de coronavírus e também essas questões que o colega chama de utilitaristas. Como é que faz para ter o auxílio? Quem tem direito ao auxílio? Como é que eu devo proceder? Eu não tenho CPF, eu não tenho conta na Caixa, como é que faz? Isso está entre ali os campeões de demanda, né? As pessoas ligam para a Itatiaia por diversos motivos, né? Desde problemas de falta de água, é muito comum, perda de cachorro, é muito comum. Meu cachorrinho sumiu, noticia aí no rádio. Para mandar abraço, então, é o mais comum. Então, acho que eu colocaria ali, junto com as demandas de reclamação de problemas de falta de água e esses assuntos correlatos, né? De abraços e de aniversário e de perda do cachorro, a pandemia naturalmente monopoliza a atenção de todo mundo, né? Isso é óbvio, né? O óbvio precisa ser dito algumas vezes, mas isso acho que passa pela cabeça de todos, né? Pela realidade que a gente vive. E pela Itatiaia ser uma emissora popular, né? Que atinge ali as classes C, D e E principalmente, essas demandas de como conseguir auxílio, quem tem direito ao auxílio, como fazer para ter o auxílio, tive problema no auxílio, me ajuda, muita gente liga pedindo ajuda, eu não consigo, você não consegue me ajudar, Itatiaia me ajuda. Esse perfil de demanda dos ouvintes é muito grande. Nós temos uma outra questão aqui que gira em torno desse assunto do conteúdo, né, que é do Helder Lima. Ele pergunta o seguinte: como o rádio pode atuar no combate à disseminação de fake news e desinformação, não somente nesse período da pandemia, mas de uma forma geral? Nas 2 emissoras, existe alguma iniciativa nesse sentido? Loli, quer começar, Glaucio? Loli? Então vamos lá. Bom, eu estou falando demais, mas deixa eu começar e falar menos nessa aqui, que aí o Glaucio arremata. A questão de combater notícias falsas, eu acho que faz parte da nossa realidade, não sei, né? Talvez aí há uns 5 anos já, né? Acho que mais ou menos aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente já chegou à conclusão lá na Itatiaia que a gente às vezes perde muita energia fazendo uma matéria para dizer que o abacaxi não vai curar o coronavírus, sendo que essa energia poderia estar sendo dispensada num conteúdo que fosse mais engrandecedor, né? Então, às vezes, a nossa demanda, né, o estalo para fazer uma reportagem, ele vem de uma informação compartilhada por aí e que é falsa, que a gente vai procurar um médico, vai procurar um advogado e aquilo não é verdadeiro. Então, eu acho que é parte da nossa função nesses novos tempos, né, desmentir boatos que circulam, mas acho que a gente perde muita energia nisso. Acho que lamento que seja necessário que isso aconteça e acho que a gente aproveitaria melhor a nossa energia fazendo reportagens que pudessem ser mais engrandecedoras do que desmentindo um boato que, aos olhos de muitos e para muitas pessoas de primeira ali, já se percebe que aquilo é inverídico. Mas, como muitos acreditam, nos procuram, esse boato chega no WhatsApp de alguns jornalistas, colegas meus de trabalho, a gente acaba enxergando que é relevante fazer uma reportagem e esclarecer aquela situação, mas eu pontuo que a gente, às vezes, perde muita energia nisso. Eu lamento que isso seja necessário, mas já que é necessário, a gente faz sim. E não é só agora, viu, Glaucio? Não é só na pandemia, de antes também. A pandemia talvez potencialize isso, né? Mas antes do coronavírus, volta e meia tinha lá uma matéria para esclarecer algum boato absurdo que circulava. Então, o Ferrari até falava ontem sobre news, né? Que quem espalha fake news ou quem produz fake news não está atrás de notícia, né? Está atrás de qualquer coisa para defender ali seu posicionamento.
Em termos de checagem, de fato, assim, nós não temos um trabalho sistematizado, porque isso realmente extrapola assim, a estrutura de trabalho que a gente tem, né? Nossa equipe é muito enxuta. O que a gente tem tentado fazer é colocar pessoas, né, colocar as fontes que podem falar, que são os pesquisadores da universidade, por exemplo, para tratar um determinado assunto, né, de forma que esse assunto seja mais objetivo, mais direto, mais esclarecedor possível, e que ele tenha aí uma capilaridade, por exemplo, de ser difundido por aplicativos, como o WhatsApp, né? Mas um trabalho sistematizado de checagem, realmente a gente não tem, a gente não consegue, eu não consigo nem vislumbrar isso por esses tempos. Agora, o próprio jornalismo parte dessa premissa, né? De trazer fatos, né? Então, e aí tem esse cenário também negacionista, que é realmente um complicador no meio de todo esse processo, né? Gente, muito obrigada. Eu vou finalmente para a questão da Aline. Ela pergunta para o Loli: a pandemia trouxe uma crise econômica grande que atinge também os veículos de comunicação. Como a Itatiaia está lidando com isso? O home office, ele afeta também o emprego dos jornalistas na rádio? E a pergunta que não quer calar: como lidar com isso? Olha, a Itatiaia é uma emissora muito sólida, né? É uma emissora familiar, fundada por Januário Carneiro em 52, ele morreu em 93 ou 4, e o irmão mais novo dele, o Emanuel, desde então é o presidente, é o dono da Itatiaia, né? Os dois eram um irmão mais velho e mais novo, né? Então eles tinham até uma relação meio que de pai para filho, né? Muita gente acha que o Emanuel era filho do Januário, na verdade, eles são irmãos, né? O Januário fundou a rádio, faleceu na década de 90, e desde então o Emanuel é o presidente, né? Nosso farol lá na emissora. E a Itatiaia é uma emissora muito sólida, né? Quando eu entrei lá, me disseram isso, e eu percebo isso no dia a dia. A Itatiaia, pelo contrário, até o momento, para não dizer que ela não fez nenhuma decisão, houve a substituição de uma colega que era jornalista produtora, que acabou deixando a emissora, e um outro jornalista foi contratado para o lugar dela. Não houve redução da equipe, muito pelo contrário. Nós recebemos um informe da nossa diretoria de jornalismo dizendo sobre um investimento na contratação de pessoal e na produção de mais conteúdo digital. Por ser tão tradicional, né, por ter essa origem familiar, a Itatiaia ainda não investe tanto em conteúdos de vídeo, em imagens, em produções para a internet, principalmente, né? E isso vem sendo desconstruído, né, por parte da minha diretora de jornalismo, Maria Cláudia, junto ao presidente da empresa, justamente mostrando a necessidade da Itatiaia evoluir nesse sentido. Então, nessa semana mesmo, a gente recebeu um informe dizendo da chegada de 2 novos profissionais jornalistas e de que foi adquirido ali um pacote que ainda não foi detalhado, mas que envolve a produção de vídeos e de mais conteúdos. Então, a Itatiaia, infelizmente, está um pouco na contramão dessa lógica que atinge muitas empresas, que é a demissão e o fechamento de postos de trabalho nesse contexto de pandemia. Queria que a Itatiaia fosse a regra, mas nesse cenário a Itatiaia é a exceção. A gente teve há pouco tempo jornal no grupo O Tempo, né? O Tempo, Super, que recentemente também lançaram uma rádio, né? A Rádio Super, tem aí 2, 3 anos de mercado. O grupo fez a demissão aí de uns 15 ou 20 jornalistas há 1 mês e meio atrás, no início da pandemia. Enfim, foi algo muito triste, né? O grupo do Diários Associados, por exemplo, que engloba ali o Estado de Minas e a TV Alterosa, é um grupo que financeiramente vem sofrendo há muitos anos e não se vê ali um investimento muito grande em profissionais, né? Embora eles tenham fechado, mas eles trabalham com uma quantidade tão limite ali de profissionais que não dá nem para falar em demissão nesse grupo em específico, né? E existem as grandes empresas, as maiores que a Itatiaia, né? A Rede Globo, a Rede Bandeirantes, elas têm certa estabilidade também. Mas, como um todo, e infelizmente, como acaba sendo regra, né, o nosso mercado, como muitas outras profissões, também a profissão de jornalista sofre nesse contexto de pandemia. Eu vivo numa emissora com uma realidade contrária, felizmente, mas muitos colegas sofrem na pele essa realidade. O home office, para encerrar e não deixar de responder,
Eu comecei falando sobre ele, né? Eu sinto muita falta de ir para a rua, eu sou repórter de rua, eu gosto de ir para a rua, sair no carro de reportagem, o povo te cumprimenta, o povo para, o povo pede adesivo, o povo reclama que tem buraco na rua, que está faltando água. Você ter um contato ali com a pessoa, de entrevistar, antes da entrevista gravada, aquela conversa antes no cafezinho, aquela conversa depois, trocas de informações que rendem outras pautas, isso me faz muita falta. Eu acho que o nosso trabalho ele não é pleno no home office, ele é possível, eu tenho tentado desempenhar ele da melhor forma e tenho conseguido levar ao ar as notícias com a qualidade que eu costumo levar, mas o nosso trabalho não é pleno em home office, ele é possível, mas eu acho que ele não é pleno. Acho que dá para encerrar com essa frase. Olha, eu acredito que a Débora deve ter caído. Eu vou tentar pegar a última pergunta aqui que faltava para ser feita. Só um momento aqui. Para o Glaucio, é uma pergunta minha também. Como as especificidades locais impactaram o planejamento da Rádio FOP Educativa para a cobertura da Covid? Então, especificidade, será que a pessoa pode ser um pouco mais clara nesse sentido? Porque, basicamente, quando a universidade, né, se ela puder, basicamente, a universidade, quando ela suspendeu suas atividades presenciais, nós tivemos que sair. Né? A emissora funciona dentro da estrutura da universidade. Então, de imediato, nós começamos, então, a fazer essa produção em home office. E aí, tem uma questão delicada, né? Porque, por exemplo, o equipamento que nós temos lá no estúdio não é o mesmo equipamento que nós temos em casa. Né? Cada um tem uma internet com uma banda larga diferente. Se for pensar nessa questão técnica, essa é uma especificidade. Na questão da produção de conteúdo, a nossa margem... Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Glaucio. Sim, ok. Em termos de conteúdo, o que nos pauta, inicialmente estava nos pautando, foi exatamente o comitê de enfrentamento. Né? Então, as demandas que o comitê demandavam para a gente, passavam para a gente. E não exatamente as demandas da instituição FOP, embora o comitê estivesse lá dentro. Mas, por exemplo, uma questão... uma mudança de cenário no exterior, ou de uma política adotada pelo governo federal, ou pelo governo estadual, né? Ou costuras e diálogos com as prefeituras. Então, assim, especificidade que eu estou entendendo nesse sentido foram essas. Nós temos uma última pergunta que vem do João Alves. Ele pergunta para o Loli. Loli tem, quer dizer, na verdade ele comenta e depois pergunta. João, tem um arquivo... Gente, a Débora provavelmente caiu de novo. Vou fazer a pergunta, tudo bem? Por mim, ok. Ok. Então, o João Alves diz o seguinte: João, tem um artigo escrito e aprovado no 4º Simpósio Nacional de Rádio sobre esse processo de implementação do podcast da Itatiaia. Porém, com essa sua exposição, acredito que a pesquisa precisará ser atualizada. Enfim, a minha questão é, após a disponibilização do podcast no Dial, a forma de se fazer esse podcast mudou? A linguagem, as opiniões, a duração? Houve algum tipo de impacto no formato? Olha, mudou. A gente tentou fazer com que o programa não mudasse, mas, inegavelmente, o programa mudou. Antes, o nosso podcast era gravado às quintas-feiras pela manhã. Ele não tinha tempo de duração. A gente tentava fazer com que ficasse entre 40 e 50 minutos, mas ele já teve edições de 1 hora e 5 minutos. A gente tinha um pouco mais de liberdade para falar palavrões, por exemplo, né? Embora não seja hábito, mas numa conversa mais informal
acaba surgindo. Bom, basicamente, eu acho que dá para dizer isso. E com a transferência dele para o Dial, ele continua sendo gravado às sextas-feiras, só que ele já é gravado naquele tom do rádio, né? Estou contando aqui um segredo que vocês não vão contar para ninguém, mas também não deixa de ser óbvio, que ele é gravado na sexta, mas o apresentador entra, boa noite, noite de domingo, começamos aqui mais um Pode Tudo, gravado na sexta-feira, né? Aqueles truques que a gente faz, mas vocês não contem para os ouvintes, não. Então, as mudanças vão desde esta estrutura. Ele é gravado com 5 intervalos, então ele tem agora os intervalos que não existia quando ele era só no streaming. A gente se limita a não falar os palavrões, eu acho que é algo que a gente tenta evitar, mas quando fala também a gente usa ali a censurazinha em áudio e não tem problema. Eu acho que basicamente é isso. As alterações foram poucas, a dinâmica dele se manteve, mas é inegável que ele sofreu alterações, né? A principal delas, o tempo. Ele agora tem que ter no máximo 50 minutos de duração para ele ir ao ar em 1 hora, né? Com os intervalos comerciais em 1 hora. E a gente teve que se adequar um pouco nesse sentido, né? A ideia era que fosse um programa que valia tudo, né? Daí o nome, Pode Tudo, para fazer o trocadilho com podcast e com o fato de ser completamente livre, né? Ele deixou de ser Pode Tudo, né? Ele agora é um pode mais ou menos, né? A gente tem que fazer algumas adequações para ele poder ir ao ar no Dial, no FM, no AM, mas faz parte do jogo. Acho que essas mudanças, sim, existem. Obrigada, Loli. Eu vou passar, então, para um complemento a essa pergunta para o Gláucio, que é como são pensados os podcasts de modelo híbrido da Rádio FOP. Se vocês também têm essas mesmas questões, né, como o João Alves colocou para o Loli. Gláucio, seu microfone está desligado. De novo, né, professora Débora? Então, na Rádio FOP, a gente tem feito um exercício bem interessante, que foi, assim, todo um estudo, uma reflexão sobre a nossa produção, e a gente percebe que, assim, a nossa produção, em termos de podcast, ela ainda é sisuda, né, por tratar de assuntos muito específicos de divulgação científica. E aí, quando, por exemplo, a gente pensa em determinado produto, a gente faz realmente essa escolha. Olha, esse produto, ele é totalmente para a internet, né? Então, e aí, assim, a gente não tem tanta essa liberdade, né? Por exemplo, os palavrões eu não posso, né? Porque, afinal de contas, ou algumas questões, afinal de contas, eu tenho um nome aí da universidade, né? Não que o Loli não tenha aí da Itatiaia, mas são linhas editoriais, são propostas diferentes, né? Mas a gente sempre pensa, por exemplo, a capilaridade desse material, se a gente quer que ele vá circular, por exemplo, pelo WhatsApp ou não, se realmente ele vai ser para rádio. Acontece, por exemplo, dele ser feita para a internet e a equipe de rádio avaliar que ele pode ir para o Dial, né? Como ele é um pouco mais sisudo, né? Então ele flui mais tranquilo. Talvez a questão que pegue menos é a questão do tempo, né? Hoje a gente tem trabalhado com uma produção que ela fica em torno de 10 minutos. Justamente porque se houver uma decisão pelo rádio, não fica algo tão chato, tão pesado, tão maçante. Tá? Eu não sei se eu respondi, mas, assim, para a gente ainda tudo é um processo de aprendizado. Eu tenho tentado fazer muitas escutas, né, até para ver, inclusive, o que as outras universidades estão produzindo, o que a gente consegue aí dialogar, o que a gente consegue produzir junto, inclusive, né? Bom, gente, eu quero agradecer demais a vocês dois pelo debate de hoje. As apresentações foram ótimas, o debate foi ótimo. Acho que foi um fecho, assim, ideal para o nosso ciclo, né? Muito obrigada. Quero saber se vocês querem falar alguma coisa para encerrar. Gláucio? Eu quero agradecer, né? É uma gratidão poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho. É um processo formativo, né? Para a gente o tempo todo. Fazer rádio
e principalmente com tantas mudanças que a gente vai vivenciando aí no cenário, é sempre um aprendizado. Agradeço demais, inclusive, por estar aqui ocupando essa bancada virtual, né, com o grande João Lolli, né, por quem eu tenho muito carinho também, a Rádio FOP também tem muito carinho. Então, muito obrigado a todos, se cuidem e até breve. Lolli. Bom, repetir, né, o que o Glaucio disse, agradecer a você, Débora, pelo convite, ao Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo aí do PBG-Com da UFOP. Mais uma vez eu digo, é muito especial para mim sempre poder frequentar os espaços promovidos pela Universidade Federal de Ouro Preto. Um lugar, né, mais do que um lugar, né, uma universidade pela qual eu tenho um carinho muito grande. Dividir esse debate com o Glaucio também foi muito especial. A Rádio FOP Educativa, para mim, é uma emissora muito especial, e é isso. Espero ter contribuído aí com os colegas. Estou lá nas redes sociais, né? Se alguém quiser aprofundar algum assunto, quiser comentar, eu estou super acessível a todos, né? Os meus perfis lá no Instagram, que eu acho que é o que eu mais uso, é jf.lolli, L-O-L-L-I. Pode me chamar por lá, se conseguirem o meu contato de telefone também pode me chamar, enfim, estou aqui à disposição para o diálogo, já que dialogar nos ajuda a caminhar sempre, né? Obrigado a todos, a Débora em especial pelo convite. Bom dia, bom feriado, se cuidem. Obrigada. A gente pode fazer umas sessões de terapia com você? Tá de boa? Está aberto também. Pode vir na terapia que ele tá funcionando bem. E é preciso, viu? Fica a dica preciso. aí, quem não faz, que faça, que ajuda muito. Bom, de novo agradecer vocês, agradecer todo mundo que está aqui ainda com a gente, todo mundo que participou desse ciclo de debates. Eu acho que foram 2 meses muito produtivos para a gente pegou várias perspectivas da comunicação nesse contexto da pandemia, e eu acho que deu para a gente repensar, para a gente sair um pouquinho da zona de conforto, o que, embora incômodo, é sempre muito bom. Queria lembrar todo mundo que nós vamos fazer os certificados agora, tanto para quem veio aqui compartilhar com a gente, quanto para quem veio acompanhar e fez as questões. Nós vamos enviar para todo mundo pelos e-mails que estão lá cadastrados, e que esse vídeo de hoje vai para o site do Conjor, fazendo o merchan aqui, né, www.conjor.com.br, ainda hoje, para que a gente possa usar e compartilhar com mais gente esse nosso conteúdo. Nós temos um último comentário aqui do Bruno Balacó. Ele diz: professora Débora, já estou com saudades do ciclo de debates do Conjor, acompanhei todas as edições, posso dizer que foi uma experiência de muito aprendizado, com oportunidade de debater temas tão relevantes com os grandes nomes da comunicação. Obrigada, Bruno. Foi muito bom ter todos vocês aqui. Então, assim como Glaucio, assim como Lolli, desejo a todo mundo um ótimo feriado e que a gente possa compartilhar o conhecimento mais vezes. Tchau, tchau, gente.